igreja, Que. Não. Fecha. Veja. Que. Ora. Igreja. Que. Fecha. Igreja. Ora. Igreja. Não. Fecha. igreja, Que hora? Eu sou casa de Deus. Vou cantar o hino a uma batida, mas antes eu quero ler Salmos 42, o versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas tanto dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Se tu, minha alma,
Graça e a paz, queridos, louvado seja Deus por estarmos aqui novamente, pela misericórdia do Senhor, nesses dias difíceis para todos, mas o Senhor tem nos sustentado. Quero estar meditando na palavra de Deus com os irmãos, sobre o tema confiança, confiar e confiar. Confiança, confiar e confiar. O texto é Abacuque capítulo 3, versículo 16 até o 19. Então, se você pode, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus em Abacuque 3, 16 a 19. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado. Os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não hajam mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Aleluia, glória a Deus. Abacuque 3, 16 a 19. No seu livro, o livro de Abacuque, vemos como Abacuque foi um homem sofrido. Os dias que ele viveu, ele tinha duas grandes angústias. Primeira, a angústia do estado espiritual do próprio povo dele. Era uma angústia, o estado pelo qual se encontrava espiritualmente Israel. Abacuque só via injustiça, ele só via violência, iniquidade no meio do seu povo, não é nas nações vizinhas não. Por isso a sua angústia espiritual. Ele diz assim: a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque 1, versículo 4. Irmãos, toda essa falta de justiça que deixava os perversos à vontade e que deixava os justos um sufoco muito grande, causava uma grande angústia no coração de Abacuque. Ele ficou confuso, ele não entendia como tanta falta de justiça, que só fazia os justos sofrerem, e que era possível no meio do povo de Deus. E ele disse então ao Senhor: Senhor, tu não salvarás? Desta maneira ele vai questionar: Deus, tu não vais salvar o teu povo? Será que o Senhor está apático, indiferente diante de toda essa injustiça? Irmãos, ele estava numa angústia muito grande, a segunda angústia pela qual ele passava. O Senhor Deus revelou o seguinte a ele: vou suscitar os caldeus. Eles são uma nação violenta, eles marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Abacuque 1, versículo 6. Essa mensagem que Deus trouxe para ele, que iria trazer os caldeus, os babilônicos, para dentro de Israel, abalou, trouxe muita angústia. Deus revelou um plano para o profeta. Eu vou enviar o povo dos caldeus, melhor conhecido como babilônicos, para julgar o meu povo. Os babilônicos vão tomar posse do país e do meu povo. E qual era a intenção que Deus tinha com isso? Irmãos, Deus queria dar uma lição dura aos corruptos, aos perversos, aos ímpios. A intenção era
era acabar com toda a impiedade, com toda a malignidade. E ao receber essa revelação de Deus, ao receber esse anúncio da punição, do castigo de Deus, Abacuque ficou muito, muito angustiado. E essa cura não seria pior do que a doença? É uma questão a se pensar. Será que os babilônios, que não tinham piedade com ninguém, seria a solução para o povo? Deus sabe, Deus conhece, Ele é sábio e Ele vai providenciar a solução para que tire todo este mal de dentro da nação. Podemos até entender as angústias de Abacuque. Podemos até ter experiências semelhantes, irmãos. A vida às vezes nos reserva alguns tipos de angústias. Temos aqui no Brasil muita falta de justiça, muita corrupção, muita violência, muita opressão, muitos pobres morrendo de fome. Estamos nesses últimos dias de crises, crise na saúde, crise na economia, crise no emprego, na política, crise nos homens que lhe falta o principal, que é Deus. Crise na saúde pelo Covid-19. Às vezes, irmãos, os filhos de Deus não veem mais solução. Às vezes, os filhos de Deus não veem mais uma saída. Enquanto que outros vivem bem, tomam bens, salários, roubam, corrupção, a gente não vê solução. E o que prevalece é só violência. E dessa forma, meus irmãos, o profeta Abacuque sofreu com a impiedade, perversidade e imoralidade no meio do povo. Mas sabendo que viria um povo violento, que Deus estaria usando para colocar fim a tudo isso. Então o que ele podia fazer? Ele não podia fazer nada a não ser orar a Deus, porque todos os caminhos foram bloqueados. Mas o caminho para Deus nunca está bloqueado. Eu e você temos a liberdade de nos dirigir a Deus e pedir e solicitar a sua misericórdia, principalmente em momentos de angústias, como nós estamos passando aqui no nosso país. Então ele vai fazer isso no capítulo 2, no versículo 1. Senhor, eu não entendo como tu podes admitir tanto sofrimento. Eu não entendo como tu pode ser tão duro com este povo. Tu não és o Deus eterno, o Deus todo-poderoso? Então, depois de ter orado muito, Abacuque então vai dizer consigo mesmo: eu vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Essa é a conclusão dele. Depois de orar, eu vou vigiar, eu vou ver o que Deus tem. Mas Deus, irmãos, nunca foi e nunca será omisso diante do sofrimento do seu povo. Lembra do seu povo sofrendo no Egito? Quando Deus desceu para livrar o seu povo? E aí, irmãos, vem uma resposta direta de Deus. Vem uma resposta direta no capítulo 3, que é o texto que nós lemos. Deus vai mandar uma resposta. Aliás, no capítulo 2, versículo 4, 5, daí em diante. Eu leio para os irmãos o 4 e o 5. O Deus eterno, o Deus todo-poderoso, disse ao seu servo Abacuque: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E Deus diz mais: o arrogante não permanecerá. Que quer dizer, os perversos, os arrogantes, que acham que pode tudo sem que ninguém faça nada a eles. Eles irão ver, Deus os julgará. Ninguém se engane. Deus promete enviar os babilônicos para a tarefa de castigar o seu próprio povo. Por isso que no capítulo 3, versículo 16, o Abacuque diz: eu vou esperar em silêncio o agir de Deus. Amados irmãos, não é essa também a nossa realidade? O sofrimento pelo qual estamos passando, a angústia que nós estamos passando,
Mas Deus diz para ele: o justo viverá pela fé. Veja bem, irmãos, como a situação de Abacuque. Ele sabia que o povo babilônico viria para julgar o seu povo. Ele estava angustiado e ele vai ficar mais angustiado ainda. Por quê? Porque a forma que Deus vai agir. Mas, irmãos, uma coisa nós precisamos ter certeza: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, pois ninguém poderá desfazer a promessa de Deus, a qual ele prometeu: o justo viverá pela fé. Amados irmãos, Deus avisa a Abacuque o que está para acontecer, coisas terríveis, mas mesmo assim, Deus vai preservar o seu povo. O pregador Moody, ele comentando esse texto, ele diz assim: a menção da figueira, da videira, das oliveiras, dos cereais, dos rebanhos, abrange toda a linha de produtos agrícolas dos quais a nação dependia. Isso no versículo 16 até o 19, a qual eu li. Quando Abacuque, motivado pela fé, ele vai dizer: pode acontecer o que acontecer. Pode a figueira não dar fruto, pode a videira não produzir mais vinho, pode os olivais não produzir mais azeite, pode os cereais, os rebanhos, nada produzir. Mas eu vou continuar acreditando no poder de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nunca se esqueça, meu irmão, a fé é algo que não pode se afastar da sua vida. As dificuldades podem ser reais, podem ser inevitáveis, mas Abacuque confiava que mesmo que nada desse certo aos seus olhos, aos olhos humanos, ele permaneceria confiando e exaltando ao Deus, ao soberano Senhor. Deus iria capacitar para que todas as situações que ele estava enfrentando fossem resolvidas. Abacuque, ao declarar que o Senhor era a sua fortaleza, no versículo 19, ele nos dá um exemplo de como funcionava a sua vida. Ele fará os meus pés como os das corças, me fará andar sobre as minhas alturas, as montanhas. O que isso significa? Segundo o pastor Isaltino, examinando esse texto, ele diz assim: a corça era um animal típico da região, de faro apurado, que sentia o cheiro da grama, da água à distância. Quando tudo estava seco, sem grama, sem água, ela captava a sua existência. Geralmente nos lugares altos, no topo dos montes, onde o orvalho era mais forte, com patas fortes e ágeis, ela escalava a montanha e encontrava o alimento. O profeta não diz que em momento algum Deus o promete livrar de tudo que está acontecendo, mas Deus vai estar com ele nessa dificuldade. E essa é a mesma palavra que vem para mim e para você, irmãos: confiança, confiar e confiar. Deus vai se encarregar de tudo o que está acontecendo, de toda a sua angústia, de todo o seu temor, tudo aquilo que está te apavorando. Deus está cuidando, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Por isso confie em Deus, ainda que as coisas não estejam dando certo, é hora de confiar. Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus. Até a próxima!
Amém.